Começamos agora o módulo 2, a primeira aula. O primeiro módulo foi para nós percebermos um pouco das inconsistências que são presentes na relação conjugal devido às imaturidades que sempre irão nos acompanhar. O projeto de maturidade, ele é um projeto para o resto da vida. E ele requer primeiramente uma autoconsciência do que seria isso e do que é isso para nós podermos avançar. Vamos então avançar nesse módulo 2 para que nós possamos compreender melhor como que a maturidade conjugal ela se manifesta e que benefícios que nós temos por meio dela. Vamos ver alguns sinais do que é um casal maduro. A primeira característica do casal maduro é que eles se adequam às circunstâncias. O que significa se adequar às circunstâncias? Você vai observar que todos nós tendemos a ter uma visão muito rígida sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o cônjuge, e nesse processo de rigidez nós tendemos a criar sentenças rígidas. Então, por exemplo, digamos que o marido está um pouco distante. Aí a esposa começa a ter pensamentos automáticos porque eles são involuntários, e ela começa a ter pensamentos do tipo, nossa, ele não gosta mais de mim. Observou a sentença? Ele não gosta mais de mim, como se fosse algo assim definitivo, rígido. Agora, uma vez que esse pensamento surge, você vai saber que o pensamento, ele ativa a emoção. E a emoção ativa o comportamento. Se eu, então, dou sim a esse pensamento, você vai já imaginar que a emoção ela vai acompanhar. A pessoa vai ficar irritada, a pessoa pode ficar triste, a pessoa pode ficar lá desanimada, e aí ela vai ter comportamentos de alguém que se encontra assim. Ela vai cobrar, ela vai ser dramática, ela vai fazer várias coisas que depois ela mesma vai se arrepender quando ela observar que não é nada daquilo. Mas até aí foi um desgaste muito grande. Então você vai observando que quando um cônjuge ele é alguém que olha para si, para os pensamentos automáticos rígidos, e ele começa a flexibilizá-los, a pessoa já começa a entrar num processo de melhora. O outro que está comigo não é contra mim. O outro que está comigo é alguém comigo e que precisa ser interpretado de uma maneira, vamos imaginar assim, ligada ao mundo do outro. Quando a gente interpreta as circunstâncias de um relacionamento a partir do que o outro enxerga, da linguagem que o outro se serve, a gente começa a ser mais flexível. A gente começa a se justificar menos. E assim a comunicação ela flui. Essa parte da comunicação mais fluida, a partir do modo do outro pensar, que é muito interessante, vai estar no módulo 3. Então, o módulo 3 vai ser como se fosse uma cereja do bolo. Nós vamos chegar lá e você vai ver como vai ser bom. A segunda característica é você imaginar que o amor conjugal maduro, ele tem que ser concebido como um itinerário atrativo. Por quê? Ser casado é bom. É bonito quando você, por exemplo, vê histórias de casais aí que têm 50 anos de casado, 60 anos de casado, 70 anos de casado. O recorde de casamento que eu conheço, que eu pude estar numa mesa almoçando juntos, o casal tinha 74 anos de casado. E quando você vê assim, poxa, uma pessoa que tem 74 anos de casado tem muita história.
E como que é bonito. Só o fato de você ver um casal que está ali há tantos anos é belo. Só que a beleza do casamento ultrapassa o tempo. A beleza do casamento ela está nesse itinerário atrativo de crescimento contínuo no amor. E se eu falo que a base está nesse crescimento contínuo no amor, aqui já vem uma coisa. O amor ele é exigente. O amor ele não pode ser concebido numa dimensão, igual eu falei antes, vinculada somente a uma dimensão do ser humano, que é a dimensão emocional. O amor ele é exigente, ou seja, ele exige a vontade, o exercício, a superação. Então, só da gente pensar nessas duas dimensões, você vê que o amor ele é atrativo, ele é exigente, mas ele é belo. E é por isso que ele enche a vida da gente de força e enche a vida da gente de sentido. Um casamento cheio de sentido é um casamento mais bonito. E o sentido o outro não vai lhe dar. O sentido é você que vai colocar. Então, se você está acompanhando esse curso, casado e está vendo aí, olha, meu casamento está muito sem sentido. E provavelmente lá dentro de você vai estar aquela pergunta, mas quem é o responsável por isso? Geralmente o pensamento automático é o outro, só que é eu no meu casamento e é você no seu casamento. A gente tem que pôr sentido aonde não faz sentido. Então veja, quando a gente pensa nessa dimensão de um amor enquanto história, até que a morte o separe, a gente vê que toda a história é bonita, você já reparou? Toda a história, toda a narrativa atraente, ela tem luzes e sombras. Nenhum filme que só tem coisa legal é atraente. Tem que ter ali uma superação, tem que ter uma mudança. Na narratologia a gente chama de clímax. É quando um nó ele é dissolvido, ele é desfeito. Então o casamento ele é assim, ele é cheio de luzes e sombras. Só que sombras que podem ser transformadas em luzes. E assim vai. Então o amor ele é dinâmico. E uma vez que o amor ele é dinâmico, ele mostra para nós que ele possui fases. E essas fases, elas necessitam serem vivenciadas. Agora, quando a gente pensa que o amor ele é cheio de fases, você que está fazendo o curso aqui comigo agora, talvez esteja numa fase que a gente pode chamar de crise. É muito bonito a etimologia da palavra crise. O que é crise? Crise vem de passagem. Crise vem de transformação. Crise vem de mudança. Agora, se você concebe que o seu casamento ele está vinculado a uma honra de eu vou crescer no amor, eu vou crescer na maturidade, e eu vou construir junto com meu cônjuge um casamento maduro, feliz, no máximo que a gente puder, você vai imaginar o seguinte, não tem como não passar por crises. Logo, se eu miro algo grande e eu estou diante de uma crise, essa crise ela pode ser para mim uma base para dar um salto de crescimento e não retrocesso. Então, vamos visualizar um pouco disso. Vamos imaginar o processo de uma criança. Quando você olha para uma criança, vamos pensar em primeira infância, segunda infância, depois a adolescência e a vida adulta. Quando você olha ali para uma criança, você vê que o mundo dela é todo voltado só para ela. Agora a gente espera que à medida que essa criança vá crescendo,
que ela vá descobrindo que é melhor dar do que receber. Que ela vai descobrindo que é muito melhor viver para os outros do que querer apenas que os outros vivam para mim. Quando a gente trata nessa perspectiva, vamos imaginar um idoso. Por que os números mostram hoje que os idosos estão cada vez mais depressivos? Porque como nós estamos construindo uma sociedade cada vez mais egocêntrica, individualista, é difícil a gente visualizar um adulto com mais de 40 anos que ele transmita nas suas conversas que é muito melhor se doar. É mais fácil ouvir discursos do tipo, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu tempo, eu tenho que cuidar do meu lazer, eu tenho que... É o eu. E que os outros se adequem a mim. Mas essa pessoa que vive dessa forma, quando chega a fase da terceira idade em diante, ela fica aquela pessoa carente, sensível. E ali ela começa a mendigar atenção, mendigar cuidado, ela começa a ser manipuladora, ela vira uma criança, digamos assim. E você olha e não quer nem estar perto de um idoso assim. Que é tudo do jeito dele, tudo é a cabeça dele, tudo é para ele, fica sensível demais, carente demais. Agora o idoso maduro não. O idoso maduro é bonito. Quanto mais maduro é um idoso, ele é transbordamento de amor. Então ele não quer que você saiba muitas vezes do passado dele até, embora o assunto do idoso geralmente seja o passado, mas ele é mais ligado para o cuidar, para o se doar, para fazer alguma coisa, ele quer ser útil. O idoso maduro, ele quer doar-se, dar-se. E aí veja então que a perspectiva principal é você imaginar você, idoso, aonde o seu cônjuge, ele não é mais alguém que você, digamos assim, tem como meta receber dele o melhor dele. Não. Esse cônjuge vai se tornar alguém que está diante de você para receber de você o máximo de cuidado, de amor, porque a sua realização vai estar muito mais na doação do que na troca de fazer algo para receber do outro algum tipo de apoio, algum tipo de benefício ali emocional. Quando a gente chega, agora quando dois alcançam essa fase, e dois trabalham por isso, você já imaginou que qualidade de amor é isso? São qualidades vinculadas a virtudes. Cada virtude uma qualidade maior. A gente pode encher de qualidade o nosso relacionamento. Então veja, quando a gente olha desse jeito, a gente vê que o amor dá trabalho. Que o casamento ele é trabalhoso. Mas, se ele está indo na direção certa, vai ser muito bom. Fechando este primeiro ponto, qual que é a essência do amor maduro? A essência do amor maduro consiste na entrega de si mesmo à pessoa amada. A entrega de si mesmo à pessoa amada. Esse esquecimento de si a tal ponto de transformar o outro não um objeto aonde eu vou me anular. Isso aqui não é amor. Quando a gente se anula, a forma de amar, aquilo que a gente faz para o outro, dói. Por que dói? Porque é um egoísmo. O egoísmo machuca. Quando eu faço algo por outro e o outro não me devolve, e aquilo dói em mim, a base aqui não é a bondade minha, não. A base aqui é o egoísmo. Não é uma doação pelo bem do outro por si mesmo, é uma doação para receber do outro algo. Agora, quando eu, então, vou aprendendo a curar essas dimensões egoísticas em mim, e eu vou aprendendo a doar e encontrar na doação
a realização muda completamente. Aí não é anulamento, é o contrário, é um transbordamento. O amor, ele é um transbordamento de alguém que é integrado consigo mesmo e porque é integrado consigo mesmo, não transforma o outro em alguém que vai ser responsável pela minha realização pessoal. Mas vai ser alguém que vai ser o receptor do meu amor. Aqui é uma meta muito grande para todos nós. Então, veja, quando a gente vai entender esse processo, o amor como um processo de maturidade pessoal, a gente tem etapas. Há 3 etapas distintas que eu quero trazer para você. A primeira etapa é a etapa que parte-se do ser para a vida. O que é isso? Parte-se do ser para a vida. É assim, ó. Todos nós temos instintos, impulsos, muitos impulsos. Impulsos que são ligados ao temperamento, ao caráter, às consequências da forma como nós estamos construindo o nosso caráter, a influências que tornaram-se muito vivas em nós e nós permitimos que elas, digamos, exerçam força como aprendizados na infância, de exemplos que nós tivemos, positivos ou negativos. Então, dentro de nós surgem muitas tendências. E aí, veja, quando eu penso na palavra tendência, é para você entender o seguinte, não é que você tem um determinado impulso de temperamento que você é aquele impulso. Você tem aquele impulso. Não é porque você tem aquele impulso que agora todo mundo tem que aceitar. Tem gente que fala assim, não, eu sou assim, você casou comigo assim, e você tem que me aceitar desse jeito. Aí você está vendo que o seu cônjuge está sofrendo por causa daquela característica sua e que por orgulho você quer manter, porque não, eu sou desse jeito e acabou. Aqui vem essa primeira fase que consiste em, peraí, isso aqui não é um instinto. O que é um instinto? É um comportamento impulsivo, imediato, irresistível. É o que os animais vivem. O ser humano não. Nós podemos substituir a palavra instinto por tendência. Porque, apesar de eu ter uma determinada força muito grande para agir de uma determinada forma, eu posso ver como é que ela surge e eu posso dominá-la. Então, a primeira etapa consiste, espera aí, o que há em mim de errado? O que há em mim que eu preciso tomar consciência e que eu preciso dominar? Então, veja, quando a gente pensa que aí a segunda etapa está ligado a isso, é quando a pessoa ela passa a possuir a si mesma. Uma coisa é a primeira etapa, né? O ser para a vida. Eu busco me conhecer e vejo esse monte de impulsos. A segunda etapa é, peraí, estou me conhecendo, estou vendo agora quais são os impulsos em mim que fazem mal para o outro. Aí agora eu começo um ser para si, que é um processo de ascese. O que é um processo de ascese? Eu gosto muito dessa palavra ascese. Ascese é uma palavra empregada para crescimento. Eu faço em mim mortificações para moldar em mim o que é vicioso. Você precisa entender que todos nós somos repletos de vícios desde o nascimento. Somos repletos de vícios. O que é um vício? Um vício é um hábito
que se transforma em um comportamento constante negativo. Faz mal para mim e faz mal para os outros. O que é uma virtude? Virtude é um hábito que consiste em transformar um vício no seu oposto. A tal ponto que eu lutei tanto para transformar aquele vício que ele virou o oposto. Por exemplo, uma pessoa muito explosiva, ela tem um vício de ser irada e ser explosiva. Ela observa o quanto isso faz mal para ela e faz mal para os seus. E ela fala, olha, sou viciado em ser explosivo. Vou ser agora alguém virtuoso. O contrário de ser explosivo é alguém comedido. O comedido é diferente de alguém que engole tudo e fica ali sofrendo, aí ele se tornou implosivo. O comedido é alguém, peraí, agora ele vai ser manso, ele vai expressar as mesmas coisas, só que ele vai expressar agora com mansidão. Ele vai purificar aquilo que ele vai falar, vai separar o que é fundamental do que é secundário e vai ser comedido. Ele não vai deixar de ser alguém que comunica, mas ele vai ser alguém que vai comunicar com mansidão e vai comunicar aquilo que de fato é essencial. Aí ele se tornou alguém, olha, ganhou ali em cima de um vício, ele ganhou duas virtudes. Se tornou automático. Chegou um dia, diante de tanto ascese, diante de tanto esforço, tornou-se automático. Virou manso e virou prudente. Aqui nós estamos falando de virtudes que são humanas, que são frutos de esforço. Então você vai imaginar que beleza que é poder tornar-se humano, com autodomínio, com autocontrole. Por isso que o projeto de alcançar a maturidade conjugal, ele exige que a pessoa alcance a maturidade pessoal, esse autodomínio, essa autoconsciência, esse autocontrole, essa pessoa que se torna integrada consigo mesma. Então agora, a terceira etapa da maturidade é o ser para o outro. Então, se a primeira é o ser para a vida, a segunda é o ser para si, agora a terceira é o ser para o outro. Que aí é a beleza, né? É onde eu, então, transformo a minha vida numa vida a serviço, numa vida doada, entregue. É onde eu vou conviver melhor, vou poder, assim, ter aquele gosto de estar a serviço. Aí é interessante que essas três etapas você vai vendo que elas, ora eu posso experimentar o que é próprio, ora estou me possuindo aqui, mas aqui ainda não me possuo. Ou seja, é um processo. Existem graus de maturidade. Mais para frente eu vou falar sobre esses graus de maturidade. Então, vamos começar a ter ordem. Veja só, se você entende que para ser maduro precisa de uma ascese, aí você deve ter feito aí a pergunta, Leandro, como é que eu vou começar a essa ascese? Primeira coisa é você imaginar que você precisa criar um eixo de valores dentro de si. O que é um eixo de valores dentro de si? Como você entendeu que o processo é sair da dimensão dos instintos na primeira etapa da maturidade e ir em dimensão à doação de si, o ser para o outro, a gente tem que fazer uma ascese que faz isso aqui, ó, esse deslocamento. Para fazer esse deslocamento, precisamos canalizar a nossa força para valores maiores e ordenar esses valores maiores. O primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor, o quarto amor, o quinto amor, o sexto amor. E aí o que eu chamo de primeiro amor, segundo amor, terceiro amor e por aí vai? Significa que eu vou organizar a minha vida semanalmente. Eu gosto de pensar em delimitar em 7 dias,
porque fica mais fácil. Eu vou delimitar semanalmente, inclusive em tempo e em força, para pensar, se o primeiro amor exige mais, eu preciso organizar o meu tempo para dar a esse primeiro amor o que lhe é devido. Depois do segundo amor, eu tenho que planejar o meu tempo e o meu espaço para que esse segundo amor possa ser vivenciado como segundo, inclusive em tempo e em doação. E assim vai o terceiro. Aí agora veja, o que eu vou falar aqui agora, bem provável que você que está me ouvindo pode discordar. Pode discordar à vontade. O que eu vou trazer aqui, ele é algo, sobretudo, para quem pensa no pós-morte. Por que é importante organizar a vida em função do pós-morte? Porque você vai imaginar o seguinte, quem não tem valores que ultrapassam a vida, nesta vida terá valores apenas ligados aos prazeres. Ou a valores que não estão ligados para outra dimensão a não ser a si mesmo. Se eu fecho a minha vida em função apenas desta vida, o que é certo ou o que é errado vai estar dentro do ponto de partida do que eu acho certo e do que eu acho errado. E como eu então me torno o legislador supremo do mundo, se eu estou ao lado de alguém que pensa da mesma forma, são dois legisladores supremos. Logo, todo aquele que não seguir as leis que eu dito deve ser punido. E se segue as leis que eu dito, deve ser recompensado. Agora, se você imagina duas pessoas que moram na mesma casa, aonde a lei máxima, o primeiro amor é o eu. Se o primeiro amor for o eu, o outro nunca vai ser um objeto de amor. O outro vai ser sempre um objeto onde eu estou no centro. O outro vai ser um objeto de eu me servir dele. E aqui são duas pessoas que têm como leis apenas aquilo que elas acreditam como certas para si mesmas. Logo, quem quer maturidade precisa fazer uma escolha. Eu preciso amar-me. Ok. Aqui é muito comum a gente ouvir no mundo, você tem que se amar, você tem que se amar, você tem que se amar, e você tem que se amar, e você tem que se amar. Agora, deixa eu te contar um negócio. Você já reparou que você já se ama exageradamente desde pequenininho? Você não precisa fazer esforço nenhum para se amar. Tudo já é para você. Você quer ver? Você quer o melhor psicólogo. Você quer o melhor médico, você quer o melhor mecânico, você quer o melhor atendente na loja, você quer o melhor de tudo do mundo. Você não quer o pior de ninguém, você quer o melhor de todo mundo. Você já reparou isso? Mas você já reparou que o dar o melhor de si para o outro, você dar o melhor de si no seu trabalho. Vamos imaginar que você tem funcionários. Você quer que todos os seus funcionários deem o melhor deles para você, por exemplo. Mas você dar o melhor de você para eles, você dar de verdade o melhor de você, não precisa ninguém saber não, a gente sabe que não é bem assim. A gente quer ser como reis, servidos com o melhor dos outros, e a gente observa a preguiça dentro de nós, o egoísmo, que nos empurra a não dar o melhor de nós, mas dar o que, digamos assim, eu dou automaticamente. A gente tende a não dar o 100%. Então, a medida de exigência, de perfeição do outro em relação a nós, ela é muito elevada. Mas a medida
de exigência, de perfeição para fazer as coisas perfeitas, bem feitas, e com a intenção reta de servir o outro com o melhor, isso aqui exige muita ascese. Então aqui você vai observando que quando eu me amo exageradamente, aqui é o amar-se exageradamente, dentro de mim eu vou ter efeitos. Eu vou ter frustrações, inúmeras frustrações, eu vou ter perturbações inúmeras, eu vou ter tédios, muitas experiências de tédio, eu vou ter inúmeros sintomas de ansiedade. Por que o organismo nosso nos deixa muito inquietos quanto mais eu busco-me excessivamente? Porque isto já mostra para você que amar-se excessivamente não diz da sua natureza. Amar-se excessivamente faz com que você tenha predomínios de sentimentos negativos, frustrações, tédio e vazio. Por quê? Porque o seu organismo tem uma lei. Você não foi criado para isto. Quando você age conforme a lei que o seu organismo lhe dá, o seu próprio mecanismo de recompensa, ele ativa em você, por exemplo, a dopamina, regula a serotonina, regula o cortisol. Você já reparou que quando você fez um bem para alguém, você se sentiu muito recompensado interiormente? Por que você se sentiu muito recompensado interiormente? Quando você de fato fez o melhor de si, serviu, se deu, ficou entusiasmado, ficou relaxado, gostou, passa a ter orgulho de si mesmo? Porque aqui você vê que o seu próprio organismo aprova você. Significa que você foi criado para se doar. A gente precisa então aprender a se doar de uma forma correta. Vamos mirar na morte. Diante da morte, qual precisa ser o meu maior amor? Eu preciso olhar para trás e ter visto o meu maior amor. Se o seu maior amor foi em função de prazeres, você vai chegar diante da morte vazio, desesperado. Por quê? Porque a natureza do prazer é passageira. E a essência do prazer é o vazio. Você busca a felicidade no prazer por si mesmo e te devolve o vazio. Então, estar diante da morte e ter investido em inúmeros prazeres não foi o melhor caminho. Não é à toa, nós que temos aí mais de 40 anos, por exemplo, tivemos a época dos grandes vocalistas de rock, onde muitos deles se mataram, suicidaram, e tendo vivido os grandes lemas do rock, né? Sexo, drogas e rock and roll. E por que se mataram? Porque o prazer por si mesmo, buscado por si mesmo, ele traz essa frustração existencial, essa morte interna. A outra forma de olhar-se diante da morte é olhar-se diante da morte e ter se construído em valores bons. Olha, quero diante da morte olhar para mim e falar assim, poxa, eu fui o melhor esposo que eu pude ser mesmo. Eu fui o melhor pai que eu pude ser mesmo. Eu fui o melhor profissional que eu pude ser mesmo. Eu fui alguém que de fato buscou se conhecer, se superar, tornar-se alguém mais voltado para a doação do que para o egoísmo. Oh, que bacana você se ver assim. Você vai abraçar alguns valores e valores belos, você vai encontrar beleza, porque quando a gente busca um valor, ele tem belezas. É muito mais belo a justiça do que a injustiça. É muito mais belo a bondade do que a maldade.
É muito mais belo a fidelidade do que a infidelidade. É muito mais belo a honra do que a desonra. É muito mais belo ser verdadeiro do que ser falso. Então, pô, me construir. Quero me ver diante da morte alguém cheio de valores. Ó, visualizar alguém assim já é mais belo. Agora, para um grupo pequeno de pessoas, muito pequeno, existe o visualizar-se diante da morte em um grau ainda superior aos valores humanos. São graus que geralmente quem buscam são pessoas que têm como ideal a vida eterna com Deus. As pessoas que têm valores mais elevados ainda, sobretudo valores aonde eu vou procurar conhecer a Deus, vou procurar conhecer a sua vontade, vou amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, e vou cumprir os seus mandamentos, para que eu possa, nessa intimidade, não só moral, mas também relacional, eu ter assim uma intimidade com Deus tal que o meu coração vai ser voltado todo para Ele, e aí voltado todo para Ele eu encontro nele a capacidade de amar que a razão, ao me apontar, não é capaz de fazer. O amor heróico, humanamente falando, ele é geralmente mais experienciado por pessoas mais religiosas. Temos muitos artigos que mostram isso, mas neste quesito aqui, vamos imaginar que você faz o que você quiser. Isso aqui é um curso, cada um faz com o que escuta o que é melhor. Vamos pensar se você discorda disso, tolere a minha loucura, colhe o que é bom para você. Mas então, numa perspectiva assim, o primeiro amor precisa ser Deus. Você vai observar, por exemplo, nós que, vou falar como católico, nós que somos católicos, a gente casa na igreja e no dia do nosso casamento, a gente crê que o nosso casamento ele é a união de dois batizados em Cristo. E Cristo morto e ressuscitado. Ou seja, a gente crê que o primeiro amor é a Deus. E assim eu preciso então me unir ao jeito de Jesus amar na cruz, e eu preciso reproduzir para o meu cônjuge esse amor de Cristo crucificado, que se doa, que perdoa, que se derrama, que não se anula, mas se entrega plenamente. Eu preciso ser para o meu cônjuge uma expressão do amor de Cristo crucificado. Essa loucura da cruz que faz com que a gente perceba no amor de Deus derramado por nós na cruz, a expressão máxima do que eu posso aprender para me dar e encontrar nessa doação, essa loucura, a alegria da minha vida. Então veja, quando eu ultrapasso os meus valores, inclusive humanos, e eu vou para valores divinos, a minha meta ela se torna muito elevada e muito realizadora. É por isso que você vai observar, é mais fácil você achar hoje casais que passam de 30, 40 anos
casais que, sobretudo, estão vinculados a valores cristãos, valores religiosos, nesse nível. Então veja, o primeiro amor da minha vida, pensando na morte, ele precisa ser a Deus. Eu preciso canalizar a minha força, fazer força para amá-lo acima de todas as coisas e cumprir sua vontade, seus mandamentos acima de todas as coisas. Ok. Vamos imaginar que você olha e fala, Leandro, muito bonito, mas eu não sou assim. Ok. Siga essa lógica que eu vou lhe trazer então. Se o meu primeiro amor precisa ser a Deus, o meu segundo amor precisa ser ao meu cônjuge. Mas aí você vai pensar, mas Leandro, o amor pelo meu filho, pelos meus filhos, pelas minhas filhas, é muito maior do que pelo meu cônjuge. Só que agora veja, lembra que a essência da maturidade precisa estar no domínio das paixões? Porque, logicamente falando, se você quer um amor no nível assim, você tem que visualizar os seus filhos construindo as casas deles. Logo, é pensar assim, no meu leito de morte, quem deverá estar? Deverá estar o meu cônjuge. Porque, de repente, seus filhos mudaram até de país. Porque é lógico que o filho cresça, que a filha cresça e vá voar. É igual aquela musiquinha, né? O filho cria asas e ele quer voar. Você não vê passarinhos sendo acompanhado pelos seus filhos. Você vê passarinhos. Olha lá, o macho e a fêmea, os dois voam para lá, voam para cá. E o ser humano tem dentro de si esse desejo forte de estar com um seu companheiro no leito de morte. Então a gente precisa investir no cônjuge. Por mais forte que seja ali o meu impulso de querer trazer os filhos como primeiro, você vai imaginar o seguinte, existem ideologias hoje que, sobretudo para as mulheres, enfatizam o seguinte, filho nasceu, vou dormir com o filho vai dormir comigo, e agora o foco todo vai ser o filho. Pensa comigo aqui. Pelos frutos se vê a árvore. Que homem vai aguentar estar numa casa aonde a mulher vive só desse jeito? Tem que ser muito maduro. E deixa eu te falar, você que é mulher que está me ouvindo, isso aqui não é feminismo, isso aqui é a realidade. Nós temos no Brasil um crescimento de mais de 30% de divórcio. Isso significa que essas ideologias podem estar muito erradas. Pelos frutos a gente vê a árvore. Se essas ideologias fossem tão certas, as nossas famílias não estariam se dissolvendo com tanta facilidade, você não acha? A gente precisa ordenar. Coloque o seu filho, sim, num amor muito importante, mas o seu cônjuge precisa ocupar o primeiro lugar, porque você, inclusive, quer. Você que é marido, você quer ser amado em primeiro lugar na sua casa. Você que é esposa, você quer ser amado em primeiro lugar na sua casa. Logo, se ambos querem, no fundo, isso, o amor aos filhos é muitíssimo importante. Mas ele precisa estar abaixo do amor ao cônjuge, inclusive em gestão de tempo. Os cônjuges que não têm uma boa qualidade de tempo um com o outro, onde eles procuram essa qualidade de tempo um com o outro, a tendência é que ocorra ali um distanciamento emocional entre eles.
E isto não é positivo. Os dois precisam que exista uma proximidade emocional grande, e isso é alimentado com diálogo, é alimentado com uma boa vivência sexual, para poder transbordar para os filhos essa unidade. Quando ocorre o contrário, ocorre a separação. Por isso, sua prioridade precisa ser desde pequeno. Se você tiver filhos, os seus filhos desde pequenininho vão ter o quartinho deles, para que vocês possam se priorizar mais aí também. Então, o quarto amor, para o homem, precisa ser o trabalho. O quarto amor precisa ser o trabalho. Mas você observou que eu falei que o quarto amor para o homem precisa ser o trabalho? Por que para o homem? Porque nós homens, nós temos uma inclinação desde pequenininhos, na verdade desde a barriga da mãe. Nós temos uma ação maior no mundo devido a muitas influências hormonais, e não só hormonais. Por exemplo, nós temos o testosterona, que ele é centenas de vezes maior do que na mulher, e isso faz com que a gente se projete para fazer força nas coisas do mundo, sobretudo no mundo do trabalho, para a resolução de problemas, faz com que a gente queira ser protetores, se sentir necessários. E quando a gente se sente necessário, a gente se sente útil, a gente se sente atuando, a gente se sente fazendo as coisas acontecerem, o mundo crescer, o mundo desenvolver, isso aqui faz um homem ser viril. Isso que nós homens precisamos encontrar no trabalho, e isso já é instintivo nosso, uma projeção de toda essa força que nós temos. Mas a mulher não é bem assim. Você vai observar, você mulher, que lá dentro de você, a coisa que você mais deseja é se sentir segura. E você vai se sentir segura dentro de uma estrutura. A gente quer proteger e a mulher quer ser protegida, está no instinto. A mulher quer se sentir segura e ela sempre vai buscar, por mais que você possa dizer eu preciso buscar empoderamento, você sempre vai buscar que alguém te reafirme. A mulher sempre quer se sentir reafirmada. Ela quer se sentir acalentada. Toda mulher é assim, e isso é belo. Existem ideologias hoje que estão masculinizando as mulheres como se fosse possível tirar isso das mulheres. Mas não é possível. E isso aqui não é fraqueza, isso aqui é força. Porque é graças a essas habilidades que as mulheres têm, inclusive instintivamente, para desenvolver a linguagem, desenvolver a comunicação, desenvolver o cuidado. E aí vai estar inscrito na mulher que toda essa habilidade de estar dentro de um meio, de criar profundidade relacional e de cuidar, ela vai encontrar maior realização, sobretudo, na dimensão do cuidado com a casa, do marido, dos filhos, se ela for casada. Se ela não for casada, ela vai ter que largar essa maternidade dela, esse desejo de cuidar de alguma outra forma. Aí você vai observando que você que é mulher, por exemplo, é muito difícil encontrar realização no trabalho. É muito difícil você achar uma mulher que trabalha 12 horas e falar, cheguei em casa feliz. Você que é mulher, fala sério. Você conhece mulher, vamos imaginar, você senta ali no rolo com várias mulheres, todas falam muito bem do seu trabalho, todas estão muito felizes no seu trabalho. É fácil achar, às vezes em quando, alguém comentando bem. Mas lá no fundo você, mulher, sabe. Você gostaria de trabalhar, mas trabalhar menos,
menos horas para fazer suas coisas, não é verdade? Então veja, se o próprio instinto diz isso, significa que, no quarto lugar, o homem precisa dedicar-se ao trabalho. E no quarto lugar, a mulher casada precisa transformar o seu lar no lar mais gostoso, mais belo, onde ela vai desenvolver todas as habilidades dela de serviço para ela, para o seu marido, para os seus filhos. O quinto grau do amor é aonde eu vou me dedicar à família. Olha aí. Primeiro Deus, segundo cônjuge, terceiro os filhos, quarto trabalho para o homem, quarto o lar para a mulher, quinto a família. Eu não posso inverter nenhum desses pontos porque dá trabalho. O sexto seria uma doação extra-família, inclusive. Um voluntariado, seja na igreja, seja no mundo. Para alargar. Você pode perceber, todo casal que tem como projeto, não é ruim isso que eu vou dizer não, porque quem não gosta de viajar, ter seus bens, ter o seu carro, ter ali, não é bom, é ruim não, é ótimo, é ótimo. Mas você vai ver que lá no fundo você fica também satisfeito. A gente precisa fazer algo a mais. Todo adulto verdadeiramente maduro, ele é, no caso do homem, paterno. E a mulher madura, ela é materna. E isso precisa ultrapassar os horizontes da própria família. A família precisa ser um transbordamento de paternidade, de maternidade, de amor para o mundo também. É onde os cônjuges vão ter mais assunto, inclusive, entre eles, vão ter mais dinamicidade entre eles, mais vivacidade entre eles. Se eles vivem só para si, chega um momento que não tem nem assunto. Eu tenho tantos casais, viajam o mundo inteiro, não tem nem assunto na mesa, porque é muito para si. Cansa. Fica vazio. Um casal que não tem projeções de doação para além de si mesmo, são casais vazios. Se você tem filhos, que bênção. Pode até ter mais, porque vocês vão poder ter mais assunto na doação que vocês fazem. Agora, se você não tem filhos, se não tiver uma busca de transbordamento de maternidade e paternidade para além de vocês dois, já imaginou como é que seria a casa? Aquele vazio. É tão bom, então, o movimento do amor que é dado. Então, família, aí a igreja, o serviço voluntário na igreja, ou o serviço voluntário em qualquer outra coisa no mundo, transformar esse mundo melhor. Aí depois, os amigos, depois um lazer pessoal e depois o eu. Inverta essa aqui para você ver. Visualize o seu cônjuge amando-se primeiro, depois amando os amigos, depois amando um lazer, depois amando qualquer coisa nesse mundo menos você, e você lá em último. Colocando família, sogro, a sogra, depois o trabalho. Você já imaginou onde é que você se encontra nessa hierarquia, se você inverter? Se o seu cônjuge inverte essa hora e põe ele em primeiro lugar e depois tudo isso, inclusive amizades, boteco, coisas do tipo, amigas, amigos, primeiro, você que é homem, que coloca lá, você, amigos, lazer, seus familiares, etc., você pode ter certeza. Pode até conversar aí com a sua esposa, ela não vai estar bem com você. Se perguntar se você, mulher, vive assim, seu marido também não vai estar 100% bem com você, não. Percebeu como é que é importante a gente hierarquizar? Retoma aí a gravação dessa aula, siga então a ordem. A ordem que eu coloquei aqui então é Deus, cônjuge, os filhos, trabalho, casa. Aí em quinto seria o trabalho para a mulher, família. Aí veja, a doação, amigos, lazer e o eu.
Vamos organizar a vida? Até a próxima aula.